É isso aí, irmão, a paz do Senhor. Programação abençoada começando. São 18 horas, 2 minutinhos. No meu telefone, né? No seu, pode ser 3, 4, mas tudo bem. Vamos, 18 horas. Estamos aqui hoje, programação especial. Pedido aí da minha amiga Apóstola Jô. Minha amiga, forte abraço. Pediu para nós estarmos hoje aqui recebendo a amiga dela, psicóloga Janaína Moraes. Ela que é da Igreja Batista Renovada, lá no Meia. Ela é assistida pelo pastor Cristiano Catibe. Ela vai estar conversando hoje conosco sobre depressão. Só que eu tomei a liberdade, né, de botar aqui outras subdivisões. Ela falou aqui, ó, depressão nas igrejas. Aí depois nós vamos falar sobre depressão na família, depressão no casamento, casais que se aparentam estar em depressão. E outra coisa que legal, ó, os noivos que aparecem aí, né, deprimidos aí por situações geradas aí, noivados forçados. Eu estava falando, conversando com a pessoa aí, ela lá de Minas Gerais, ela mandou usar para mim, uma jovem, ela falou para mim, pastor, me noivaram, como é que eu faço? Eu falei, Jesus, vamos morar aí. E minha filha, vamos morar. Ela não noivou não, noivaram ela. Bem, então vamos lá, né? Boa tarde, quase noite. Minha irmã Janaína Moraes e missionária Thaís aí como copiloto aí nessa mesa desde 9 horas da manhã, né? É isso aí, né? Parabéns, missionária, você merece. Amém, Jesus. Então, para mim ou para você? Amém. Pode ir. Pode. Boa noite, gente. Boa noite. Eu me chamo Janaína Moraes. Eu sou psicóloga clínica. Tá bom? O som tá dando para ouvir? Minha voz é baixinha. Eu sou formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduada pela Universidade Celso Lisboa. Estou já há 7 anos já atuando com psicologia, né? E dentro desse meu percurso aí como profissional, né, o que eu mais recebo no consultório realmente são questões relacionadas à depressão. Então, assim, depressão e crise de ansiedade, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, depressão já é considerado, né, a doença do século, o mal, né, do século. Então, assim, nós temos uma numeração de 800 mil pessoas que morrem, que suicidam, né, no nosso país. E o maior índice desse número, né, de suicídio é por conta de depressão. Então, as pessoas estão em sofrimento, foram acometidas por essa doença e acabam não sabendo como lidar ou não encontrando uma forma de tratar adequada e, infelizmente, optam por se suicidar. E isso tem crescido cada vez mais dentro das igrejas, né? Nós vemos cada vez mais pastores, líderes religiosos, membros da igreja que estão sendo acometidos por depressão, crise de ansiedade, crise de pânico e não sabem como lidar. E aí a minha proposta, o meu objetivo aqui é que a gente possa esclarecer um pouquinho, né, o que é a depressão, quais são os sintomas, como que a gente pode cuidar, como a gente pode tratar da depressão, tá? Antes de entrar no tema, né, eu quero agradecer, né, a irmã Thaís e ao pastor, a missionária Thaís, e ao pastor Robson por ter cedido, né, espaço aqui para que a gente pudesse estar falando um pouquinho dessa temática que é tão importante e necessária nos dias de hoje, né? Estamos vivendo um momento muito delicado, né, no meio de uma pandemia, onde muitas pessoas precisaram ficar presas nos seus lares. Muitas pessoas, né, quando você está ali no seu lar e de repente você está com um parente, com um esposo, com um filho, é um outro olhar. Mas às vezes quando você está sozinho, aí que aparece mesmo todas essas questões que provavelmente já estavam escondidas ali na correria do dia a dia, né? A pessoa não estava conseguindo se
dar conta, mas aí quando todo mundo parou, o índice de pessoas que tiveram crise de ansiedade, que começaram a apresentar sintomas de depressão, disparou muito, né? E muitas pessoas acabaram ficando sem emprego, dando uma parada, mas para os profissionais da área da saúde, né, em especial os psicólogos e psiquiatras, o número de procura aumentou muito, porque muitas pessoas não estavam dando conta das suas questões emocionais. Então, por isso que é importante a gente falar sobre esse tema, né, falar sobre depressão dentro da igreja, né, um dado muito relevante quando eu estava estudando sobre o assunto, muito mais direcionado para a igreja, hoje nós temos um índice de 70% dos pastores que estão sofrendo de depressão. E isso é muito sério, né? Então, assim, pastores, membros de igreja, por que esse número é tão alto assim, né? De 100% nós temos 70% de pastores em depressão, em sofrimento por conta da depressão. Então, é muito importante que a gente possa olhar o que está acontecendo, que está elevando os números assim, de pessoas com depressão. Tá? Quer falar alguma coisa? Posso dar segmento? Pode dar segmento, daqui a pouco eu entro. Posso? Então tá Interrogatório. Então tá bom. Bom, então vamos lá. Quero trazer aqui alguns dados, tá, que são muito importantes a gente ficar atento a esses dados, porque são dados alarmantes e assustadores, mas são necessários a gente ter conhecimento para a gente ter uma noção do quanto que é importante esse tema aqui, quanto é importante a gente falar sobre depressão, não só nas igrejas, né, mas em todas as esferas que nós circulamos. Então, assim, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas morrem todos os anos por conta de suicídio. Tá? E aí, mas é suicídio, né? Depressão, mas o maior número, né, a maior relação, né, quando as pessoas suicidam é porque elas estão depressivas e aí elas acabam não vendo mais sentido para a vida, né? Quando a pessoa chega ao ponto de querer acabar com a vida, é porque ela não vê mais sentido e aí para ela a única alternativa, a única forma de ela sair daquele sofrimento dela é se matando, né? Acabando com a vida de vez. Então, o suicídio está muito relacionado também à depressão, tá? Tem alguns casos que não, mas são minoria, tá? E a segunda maior causa de morte dos jovens está relacionado à depressão. E os jovens entre 15 e 19 anos, que tem o maior índice, então assim, pega, né, a juventude inteira, né, praticamente, né, de 15 a 19 anos estão se suicidando e o maior índice é por conta da depressão. Então, para ver o quanto que a depressão está aí, né, aparecendo nessas situações. Essa questão dos pastores, que eu já falei, que 70% dos pastores lutam contra a depressão. E aí os maiores motivos, né, os principais motivos são atividades em excesso, né, porque a gente entende que a carga horária de trabalho, né, no dia a dia ali da igreja, acaba sendo muito corrido e às vezes não sobra tempo para fazer nada. Fala. Dá um ponto aí, vamos dar um ponto. Sim. Ponto. Atividade em excesso. Vamos começar aí. Sim, excesso de atividade. A senhora crê que esse excesso de atividade dos pastores vem pelo fato também deles não levantarem uma liderança qualificada para estar ao lado deles? Sim, pode ser. Então, só eu sou pastor, então eu resolvo tudo e aí? Tem muitos. Aí quando a bateria descarrega, como é que faz? Sim, eu vejo muito uma questão de... Isso é também do ser humano, né? De você ter aquele entendimento de que... tem até uma frase que fala, né? Se eu quero ter feito, eu tenho que fazer, né? Porque as pessoas acabam não sabendo delegar e não sabendo dividir, né? Só que, assim, na lógica, né? Eu sou psicóloga, mas antes de ser psicóloga, eu sou cristã. Antes de ser cristã, né? Sou filho de Deus. E aí eu penso que a lógica, né, de Deus é diferente, né? Então não é essa questão de, né, numa empresa a gente pode pensar nesse formato, né? Eu faço, eu sou a líder, eu sou responsável, mas pensando numa igreja, eu penso muito mais na questão do coletivo, né? A gente olhando a palavra, Deus deixa muito claro que cada um tem uma função ali, né? Então se a gente souber, os pastores, toda a membresia da igreja souber, cada um ali, pra cá,
olhando aqui pro pastor. Mas aqui, foca na câmera. Se cada um aqui souber, né? Ouvindo em mim e olho na câmera. Se cada um souber o seu lugar dentro, né, do corpo, né, que é Cristo, essa sobrecarga com certeza ela vai cair. Mas eu vejo que isso é um dos fatores, sim. Porém, eu vejo também que uma coisa que tem aumentado muito nas igrejas é o ativismo religioso. Que é aquela coisa de você tem que fazer sempre e muito, né? Porém, nem sempre aquilo que a gente quer fazer, né, dentro da obra é aquilo que Deus designou para a gente fazer. E aí vem a sobrecarga, porque às vezes a gente está pegando coisas que de repente não era para a gente estar fazendo. Então, assim, é muito importante, né, pensar, né, e dividir isso também com Deus, né, pensando numa esfera cristã e religiosa, né, verificar com Deus, será que realmente isso que eu estou fazendo é o que Deus quer que eu faça, né? E olhando do ponto de vista da psicologia, é muito importante a não sobrecarga, né? Você saber qual é o teu limite, né? O que é possível para você? Ah, esse trabalho aqui é possível para mim. Ah, não, isso aqui já está fora da minha esfera. Se eu pegar mais essa atividade aqui dentro da igreja, vai me sobrecarregar. Então, saber também o nosso limite é muito importante, pensando no aspecto psicológico, né, da situação. Então, respondido? Mais ou menos. Pode deixar que hoje a senhora vai exercer bem o que a senhora estudou. Se a senhora olhar ali a sua esquerda, a senhora vai ver em cima ali um certificado. Eu fiz um curso de conselheiro em independência química pela Igreja Batista. E foi um curso muito proveitoso, muito grande e proveitoso. Então, nós trabalhamos como meio de campo, né? A gente detecta alguma coisa, então nós vemos quando a pessoa tem que, às vezes, conversar com o psicólogo e quando que a pessoa tem que conversar com o psiquiatra. Então, são caminhos diferentes. Então, nós ficamos ali no meio de campo, né? Então, a gente tem que jogar para o lateral esquerdo ou para o lateral direito. Na verdade, né, isso aí eu tinha deixado mais para o final, mas a gente pode falar agora, não tem problema. As duas atividades, elas se complementam, porque assim, o psiquiatra, eu sempre gosto de dar essa explicação. O psiquiatra, ele vai tratar a causa. Então, o que é a causa? Eu estou com depressão, o que eu estou sentindo? Eu estou apática, eu só fico dentro de casa, só quero dormir, não quero comer, não quero tomar banho. Tem gente que fica mais de uma semana sem conseguir tomar banho. E aí as pessoas falam, mas é preguiça, mas é porcaria. Não, gente, é real. A pessoa tem um desânimo fora do corpo que ela não consegue levantar para tomar um banho, para pentear um cabelo. Tá? Então eu atendo pessoas nesse nível de depressão e é real, assim, a pessoa realmente ela não tem força para fazer uma coisa que pra gente que está saudável é simples. E acorda, já vai tomar um banho, pentear o cabelo, é o básico. Mas para uma pessoa que está doente mentalmente, com depressão, isso é um esforço muito grande. No dia que ela consegue tomar banho, nossa, é a glória. Então, assim, o psiquiatra, ele vai tratar a causa. A pessoa está desanimada, a pessoa não está conseguindo comer, a pessoa está com pensamento suicida. Ele vai dar uma medicação, psiquiatria. O psiquiatra, ele é médico, tá? Diferente do psicólogo. Então, o psiquiatra, ele é um médico que tem uma especialização em psiquiatria. E aí ele vai receitar uma medicação para tratar a causa. A psicologia, quer dizer, para tratar o sintoma. A psicologia vai tratar o que gerou aquele sintoma. Então, eu, enquanto psicóloga, vou lá escavar, pesquisar, entender o que aconteceu na vida daquele sujeito, para que a gente possa encontrar a causa daquela depressão, a raiz da depressão. Então, o motivo dessa pessoa ter ficado deprimida foi traumas do passado, uma infância difícil, foi abandonado pela mãe, não teve, foi rejeitado pelo pai. E aí a gente vai lidando com essas situações até que a pessoa consiga dar um novo sentido, né, ressignificar aquele trauma ali, e aí ela vai seguir a vida dela. Então, assim, eu entendo que tanto o psiquiatra quanto o psicólogo são duas áreas fundamentais dentro do processo de cura de uma pessoa depressiva, tá? Muito bom. Estamos chegando lá. Sim. Estamos chegando lá. Mas, Janaína,
Eu vou tomar a liberdade aqui de te chamar de missionário, que para mim fica mais fácil. Porque eu creio que quando a pessoa ela tem um chamado desse, é um dom de Deus, tá? Então nós sabemos que a palavra chamado quer dizer ordenância, né? Quando Deus te ordena a fazer uma coisa, você faz com excelência. Ninguém quer ser psicólogo para tirar onda. Ah, sabe o que eu sou? Sou psicólogo. Não, psicólogo é uma pessoa realmente que se preocupa com os sentimentos de outras pessoas, e esses sentimentos estão confusos, né? Existem muitas pessoas aí que estão em processo de confusão mental. Né? Acham uma coisa e a outra, se sente uma coisa e a outra. E como nós estávamos aqui falando, então como você detecta na igreja. Eu botei o ponto, agora é o ponto 01. Como a irmã detecta na igreja que o irmão está deprimido? Sim. Como identificar os sintomas da depressão? Como identificar? Tá. Pensando você pastor. Tem muitos sintomas, né? Dentro de uma igreja, eu vou falar quais os sintomas, tá? Que anotado, porque realmente são muitos, então é importante, né, ler, para que a gente não tenha perdido nenhum. Mas aí depois eu falo sobre essa questão dentro da igreja, algumas coisinhas assim que eu percebo, atenção, né? Você ter uma atenção no outro, cuidar do outro, você vai conseguir perceber que tem alguma coisa que não está legal. Ainda que você não entenda que aquilo ali é uma depressão, você vai entender que não é só, não, esse fulano está frio espiritualmente. Às vezes não tem nada a ver com a relação da pessoa com Deus, às vezes tem a ver com uma outra questão emocional que a pessoa está vivenciando e não está conseguindo lidar, não está sabendo lidar. Às vezes até a pessoa acha que é algo espiritual, às vezes não é. Às vezes é realmente a doença, é a depressão. Então vamos falar dos sintomas, os principais sintomas. Antes de falar dos sintomas, deixa eu só fazer um resuminho do que é a depressão em si. Viu? Ela também veio com 0,1 dela. Tô trocando. Só para que, assim, às vezes a gente fala depressão, mas o que é a depressão? Né? Como que a gente entende que a pessoa está depressiva? O que caracteriza que a pessoa está com depressão? Então vamos lá. A depressão é uma doença que altera a nossa percepção em relação às pessoas e em relação à vida. Então o nosso olhar em relação à vida ele fica diferente. Então, por exemplo, eu adorava ir passear no parque, mas já não tenho mais vontade de passear no parque. Eu era uma pessoa super entusiasmada, animada, feliz, pra cima, tava lá na igreja, louvando, no coral. Daqui a pouco, do nada, não tem mais vontade de ir pro coral. Furou o pneu da bicicleta. Furou o pneu da bicicletinha. Não quer mais contato com os irmãos, quer ficar ali na sua. Né? Às vezes a própria pessoa não está entendendo por que ela está se afastando, né? O que está gerando ela se afastar, não querer aquele relacionamento, né? E se a gente for olhar à luz da palavra, a palavra nos adverte, né, da importância de a gente estar em comunhão com os irmãos. Né? A palavra fala sobre isso. Então, se a pessoa ela já não está querendo se relacionar, então tem algo ali que não está legal, tá? Tirando essas questões, porque tem problema na igreja, tem problema em todo lugar. Porém, uma pessoa que está com o teu emocional saudável, ela tem mais suporte para lidar com algumas situações. Tá vendo? Dentro aqui do 0,1 que nós estamos, né, missionária, tá aí. Essas pessoas que elas não conseguem ficar em igreja nenhuma, porque é que nem perereca, pula para cá, pula para cá, todo mês está em uma. Isso também tem alguma coisa aí, a depressão também ela ajuda nisso? Ela não consegue ser corrida. Tipo assim, vou dar um exemplo, porque a missionária Thaís ela é dirigente aqui. Sim. Então ela faz uma reunião com as irmãs e vai mostrando pontos que estão errados dentro do que ela foi anotando no mês, sim, mostrando ali dentro da ordem que ela criou. Aí a pessoa sai daqui falando mal dela. Aí depois a pessoa vai para outra igreja, sai da outra igreja falando mal também da outra dirigente. Aí vai para a quarta igreja e fala mal da outra dirigente com as mesmas questões. Sim. E isso é uma questão, vamos lá, psicológica, psiquiátrica ou é falta de educação mesmo? Não, então, isso é uma coisa que é muito importante a gente falar. Por quê? Porque assim, a gente não é ético, né? Vamos colocar assim. A gente dá um diagnóstico ou um pré-diagnóstico, um parecer, sem a gente conhecer caso a caso. Então, assim, não dá para
cada cabeça é um planeta. Cada caneta, não sei. Qual dos dois que foi, eu não sei, mas eu concordo. Cada cabeça é um planeta. É. E aí, assim, não dá pra dizer, porque assim, no meu caso, pode ter sido falta de educação, mas no seu caso não. Pode ser que você está com uma questão emocional e aquilo ali mexeu realmente com os teus sentimentos. E é um gatilho que faz a pessoa fugir. Isso, então assim, pode ser N fatores. Então não é ético, né, a gente generalizar uma situação que é individual. É muito importante a gente olhar a individualidade de cada um. Cada pessoa pode ser uma situação, mas pode ser sim que a pessoa tem uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de ser repreendida. Sim. E aí, se você for puxar a história dessa pessoa, o histórico, pode ser que a raiz, né, dessa dificuldade pode estar lá na infância, algum trauma que essa pessoa vivenciou, pode ter N fatores, né? E aí é só, a gente não vai saber, só mesmo se tiver a oportunidade de conversar ou de aquela pessoa se submeter a um processo psicoterapêutico para que a gente possa entender. Você tem que aceitar, né? Sim. Não deixa de ser um gabinete, né? Um psicólogo, né? Porque assim, o gabinete ele tem um caráter de aconselhamento. Sim. A psicoterapia não. Eu não vou, se a missionária Thaís chega para mim, vamos fazer uma consulta. Ela vai me contar, eu estou com um problema X. Eu não vou virar para ela e vou falar, então você faça isso. Não. O gabinete tem mais esse caráter de aconselhamento. Você mostra ali a luz da palavra, né? Diretrizes. E dá um direcionamento. Claro que a pessoa ela é livre para seguir ou não, mas você dá um direcionamento. A psicoterapia não funciona dessa maneira. A pessoa, nós vamos conduzir a pessoa a chegar ao próprio entendimento do que está acontecendo com ela. Eu não vou direcionar. Por que eu estou falando isso com a irmã? Porque esse curso que eu fiz de conselheiro de independência química para mim foi de um crescimento, de entendimento das pessoas bom. Por quê? Porque você começa a notar, conversando com as pessoas, que a pessoa começa a falar coisas que saem do padrão da Bíblia e elas precisam de uma assistência psicológica. Por que eu estou dizendo isso aqui? Estou falando isso porque tem muito pastor que quer dar uma de psicólogo sem ser, quer dar uma de psiquiatra sem ser, quer dar uma de advogado sem ser. Então, quer dizer, eu estava conversando com o irmão outro dia, ele veio aqui cedo, marcou para conversar comigo. Então ele conversou, e eu passei várias situações para ele. Aí ele falou, mas tudo que eu falei, o senhor me levou para um lado. Eu falei, irmão, eu sou pastor, eu não sou mecânico, eu não tenho brevet, eu não tenho carta náutica, eu sou pastor. Então, eu tenho que detectar qual é o teu problema e te direcionar para quem vai solucionar. Sim. Isso é ser pastor. Ser pastor não é querer dar uma de... Porque você pensa que vai ganhar a ovelha, você perde. Porque depois ela vai aqui a palavra de Deus e conhecereis a verdade vos libertará. Quando ela descobrir a verdade mais na frente, fala, pô, aquele pastor lá me enganou. O pastor mentiu. O pastor quis me segurar lá falando uma coisa. Porque ele falou tantas coisas que para mim, o que eu falei? Eu falei, irmão, isso aí que você está falando foge da minha alçada de entendimento. Eu creio que você precisa ir no médico. Por que eu estou falando isso para você? Porque ele me botou um exemplo de 7 contra 1. Ele passou em 7 ministérios e os 7 ministérios estavam errados e ele estava certo. Falei, irmão, 7 pastores estão errados. E só falou um ministério assim de nome. Eu falei, varão, faz o seguinte, cara, procura um atendimento. Você tá magoado, eu estou vendo que você está com muita mágoa, né? E a mágoa ela tem a ver com a psique, né, irmão? Tem a ver? Sim. Em que sentido você está dizendo? Eu estou na expressão que a pessoa estava, batendo sempre na mesma tecla. Todas as 7 saídas dela foi, quando chegava naquela parte, ela, aí não deu, aí eu não. Aí eu chutei o pau da barraca, falei, entendeu? Eu falei, então quer dizer, e se ficasse comigo aqui também ia dar o mesmo. Porque certas coisas não adianta, o pastor não aceita. Né? Porque qual é a função o núcleo da palavra pastor é pai, né? Então o pai cuida. O pai que é o melhor para o filho espiritual. Se uma coisa está te fazendo mal, eu vou separar aquilo de você. Você está com câncer? Vamos fazer uma cirurgia aí, ou uma quimioterapia. Começa com a quimioterapia. Se não der, fazer uma cirurgia laser e tira.
Essa é a questão, entendeu? Então, por que eu estou citando isso com a senhora? Porque nós vemos muitas pessoas em outros locais, você vê a pessoa ali falando, e você vê que aquilo ali, ela está girando, que nem o cachorro correndo atrás do rabo, né? E não vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque ela está precisando de tratamento realmente o quê? Psicológico. Outra pergunta que eu queria fazer para a senhora aqui a senhora já viu o caso de famílias inteiras chegarem numa igreja e você olhar que toda aquela família está deprimida? Uma depressão em conjunto? Então, não tive essa experiência ainda, mas pode acontecer, né, de outras pessoas, até porque a depressão, ela também tem uma questão genética. Então, assim, pode acontecer de mais de um membro da família experimentar a depressão. Pode acontecer, porque além de ser uma doença, né, então uma doença assim, a gente não escolhe, né, quem vai pegar ou não, então pode mais. Um deprimido deprime o outro, por aí? Não chega um a deprimir o outro, não é uma coisa que você pega, não é algo contagioso. Eu tô com depressão aqui, não. Do azeite, Não chega a ser dessa forma, não. Mas tem fatores genéticos também que podem contribuir, mas não é uma coisa certeira. Tá? Por exemplo, na minha família já teve uma pessoa depressiva, não é o caso, mas um exemplo. Minha mãe era depressiva, então com certeza eu serei depressiva. Não é assim, é uma predisposição, é igual câncer. Se tiver uma pessoa com câncer na sua família, né, você pode ter, por histórico genético, você pode ter uma predisposição maior do que uma outra pessoa. É uma predisposição, não é certeza, tá? Mas sim, pode acontecer e assim, é fato. Se uma pessoa está doente na família, automaticamente a pessoa que está convivendo ali, ela também de uma certa forma adoece. Absorvendo aquilo, né? Sim, ainda que ela não chegue a desenvolver uma depressão de fato, com diagnóstico, mas aquilo ali pode de alguma forma deprimir, deixar ela mais triste, uma tristeza profunda. Isso é uma outra coisa que é super importante, a gente saber distinguir o que é depressão e o que é tristeza profunda, porque hoje também essa palavra ficou um pouco banalizada, né? Em tudo a gente, tá depressivo, é depressão, mas não necessariamente. Às vezes pode ser só realmente uma tristeza profunda que a pessoa está experimentando e aí a gente está colocando como depressão. Estou rindo aqui porque eu estou olhando para o pastor, mas eu tenho que olhar para cá. Falando, deixa eu fazer o comercial aqui, lembrando aí você, né, nossos irmãos que não colaboraram conosco aí no aluguel da rádio, eu estou numa tristeza profunda. Eu vou aproveitar que a psicóloga está aqui e já vou me consultar com ela. A missionária está aí também que está uma tristeza profunda com você, que não passou aqui, com açúcar, com café. Já vou até pegar o cafezinho lá no psicólogo. Continuando aqui, né? Já fizemos a nossa descontração, mas vamos lá. Os casais, como que a senhora nota assim, o casal na igreja, era aquele casal alegre, daqui a pouco tá tudo sério. Aí sempre é muito importante a gente buscar entender, antes de a gente falar dessa situação de casal, só quero falar um ponto, né, que o senhor tocou aqui, que eu considero muito importante, que essa questão do pastor entender que ele é pastor e que ele precisa exercer o chamado de pastor. Porque, assim, muitas pessoas realmente acabam confundindo, né, qual é o trabalho e aí entram numa de fazer um trabalho de psicologia, de psicoterapia, de psiquiatria, que não é a função daquela pessoa. Então, assim, a função do pastor é aconselhar de acordo com a palavra e não, né, à luz de um conhecimento que ele não tem. E ainda que seja um pastor, que seja psicólogo, que seja psiquiatra, é muito importante saber, né, diferenciar em qual momento você está atuando como profissional, em qual momento você está atuando como líder espiritual. Isso é muito importante a gente ter esse discernimento, tá? Por isso que toda vez que eu estou falando aqui, quando eu vou entrar na questão religiosa, eu sempre dou o contraponto da psicologia, porque são vertentes diferentes, então não dá para misturar as situações. Cada uma vai ter um olhar, né? Então a ciência tem um olhar, a questão espiritual tem um outro olhar. Então, ainda que a gente entenda que no final tudo se mistura, mas a gente precisa ter esse comprometimento ético, né? De saber diferenciar cada situação.
Agora, voltando para a pergunta, que é relacionada aos casais. Em relação aos casais, assim, a depressão ela é uma doença individual. Aí volta essa questão da família, né? Uma doença, né? Sim, o casal pode estar os dois depressivos? Pode. Mas a gente sempre tem que entender, muito obrigada, a gente sempre precisa entender que precisa ser tratado como algo individual. Não dá para tratar a depressão como algo coletivo, sabe? Ainda que as pessoas dentro de uma mesma família possam estar sofrendo todas na mesma situação, mas cada um vai ser cuidado de uma maneira, até porque vai englobar, né, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, e tudo isso vai precisar ser individual. Não tem esse tratamento que seja familiar, né? É um tratamento mais individual mesmo. Tá. Mas pode acontecer. Então irmã Janaína, o pastor em si, ele não tem que ser psicólogo, mas ele tem que ter um conhecimento básico para saber manejar esses problemas que é certo de ter dentro da igreja. Sim. Porque são problemas do ser humano, né? Então, é comum, as pessoas vão chegar lá com questões emocionais, com questões de saúde. Tem pessoas que vão chegar, que são os transtornos mais sérios, que a gente acaba nem falando não, mas vão ter pessoas que vão apresentar esquizofrenia, bipolaridade, né? Então, de repente, uma situação dessa, né, de a pessoa não se dar bem com ninguém, está sempre em conflito, de repente é algum outro transtorno, que talvez a pessoa nem saiba, nem tenha diagnóstico. E aí, como que o pastor lida com isso? Como que a igreja lida com isso? Uma outra situação, um outro transtorno que tem, né, chegado bastante, crianças autistas, pessoas autistas dentro da igreja. Né? E é uma outra questão que é bem delicado de lidar, porque a maioria das pessoas não sabem como lidar, porque são crianças que realmente elas são totalmente, não totalmente, né, mas algumas têm um comportamento bastante peculiar. Né? Então, algumas têm muita sensibilidade ao som, então elas não vão conseguir ficar num ambiente muito barulhento. Né? Quando ela tem alguma crise, ela vai gritar, ela vai se jogar, ela vai fazer, né? As pessoas vão considerar que é uma pirraça, mas não é. Realmente ela está desorganizada mentalmente, e aí aquela é a forma dela conseguir, né, retomar. E aí como que as cheias da salinha vão entender isso, como que o pastor é tipo uma engrenagem que funciona de forma própria. Sim. A nossa giracia da pessoa gira. Tem um outro funcionamento, uma outra sensibilidade. Aí tem que ter essa organização mental aí, né? Sim. E aos poucos feito pelo psicólogo. Sim, psicoterapia. É uma equipe multidisciplinar. No caso do autismo, uma equipe multidisciplinar. Não quebra-cabeça que vai se montando aos poucos? Sim. A grosso modo a gente pode falar que é mais ou menos isso. Né? Mas precisa de fono, precisa de psicólogo, tem todo um acompanhamento para que aquela criança tenha desenvolvimento saudável. Só um momentinho que nós já vamos entrar aqui em fusão com a rádio contemporânea. Oi, Laerte, boa noite. Teremos programa hoje, não? Teremos, estamos aqui já com a psicóloga Janaína Moraes. Sucesso total. Eu vou colocar a sua exemplo pro senhor, hein? Tá ok. Vamos? Pode ir. Tá, então, bom, eu parei no ponto em que a gente ia falar o que de fato era depressão, falei algumas características, algumas coisas, que é uma doença que altera a nossa percepção em relação às pessoas e em relação a nós mesmos, e tem como principal característica desânimo e humor triste, tá? Então, assim, se você não souber nada, o que eu faço para caracterizar uma pessoa que está depressiva, tenta identificar esses dois pontos, desânimo e humor triste. Quando eu falo tenta identificar, não é para você diagnosticar o outro. Você está com depressão. Não. Não é por aí. E às vezes eu quero tirar aquilo do rosto dele. Mas, pode fazer, mas esses sintomas podem dar indícios, sinais que essa pessoa pode estar passando por uma depressão. E aí o que você faz? Você que é um amigo, parente, pastor,
conversa com essa pessoa, o que você acha de procurar um médico, de procurar um psiquiatra? Né? Ou então, às vezes as pessoas quando falam assim, procurar psiquiatra, a pessoa tem muita resistência, né? A pessoa tem muita resistência. Você fala, procura um clínico geral, fala o que você está sentindo, porque o clínico geral ele também consegue identificar. Mas você fala, procura um psicólogo, fala dos seus sentimentos que ele vai te direcionar. O que acontece muito é a pessoa primeiro ir na psicologia, né? E aí a gente, como psicólogo, vai lá e encaminha, vai lá no psiquiatra, porque é importante ter um acompanhamento medicamentoso. Tem situações que dá pra gente cuidar apenas com a psicoterapia. Tem situações quando a pessoa está tendo muita insônia, ela está muito depressiva, ela não está conseguindo levantar, tomar banho, sair de casa, aí só a psicoterapia não vai dar conta, a gente precisa de uma medicação para controlar. Porque também tem a questão hormonal. Então, assim, na depressão, né, tem 2 hormônios que eles acabam ficando desregulados, que são os hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar e felicidade. Tá, pergunta aqui. A senhora já lhe deu, assim, já tratou com alguma pessoa que sofre de esquizofrenia? Sim, no esquizofrenia eu tive um caso, mas foi bem no início da minha formação. Na verdade, eu ainda estava estudando, que foi no meu estágio obrigatório na formação, e eu atendi sim um esquizofrênico, né? Mas foi só essa experiência porque hoje eu não lido com esses transtornos mais severos, né? Então a gente pode escolher o campo de atuação, então eu acabo caindo mais para questões ligadas à depressão e crises de ansiedade, ou então questões neurotípicas mais brandas, vamos colocar assim, né? Num dito mais popular, né? Sem usar termos científicos. Sim, senhora Janaína, eu queria saber também de você o seguinte. Nos dias de hoje, Sim. no padrão, as igrejas que podem, como nós temos vontade de colocar aqui na rádio, e eu creio que sua vida para cá é algo de Deus. Ter um psicólogo na igreja pelo menos uma vez na semana, um psiquiatra uma vez no mês. Tem igrejas que tem, né, um setor que trabalham, tem pessoas que atendem voluntário, na igreja, sim, tem igrejas que funcionam assim. Porém, o que acontece? Né? É muito importante que essa pessoa, esse profissional, sendo da psiquiatria, não tem essa questão, porque a psiquiatria não tem a medicina não tem isso que você, eu não posso atender pessoas próximas, não tem isso. Mas, na psicologia, eticamente falando, né, eu não posso atender pessoas ao qual eu tenho um relacionamento muito íntimo. E dentro, por exemplo, na minha igreja, se eu for começar a atender os membros da igreja onde eu faço parte, os interesses vão entrar em conflito. Sim. É importante, sim, ter um profissional, de repente, para estar lhe dando um suporte. Porém, esse formato que você falou, que a cada 15 dias, uma vez no mês, não configura um formato de psicoterapia, porque a psicoterapia ela precisa ser encontros semanais, toda semana aquele compromisso ali. Então configura um outro tipo de trabalho. Então assim, o que eu considero interessante dentro das igrejas, que eu acredito que funcionaria muito bem, trabalhos de grupo. Porque aí você pega, por exemplo, vamos trabalhar o grupo das mulheres, então vamos selecionar, aí também seria legal, né, muito importante a percepção da liderança, de entender, poxa, tem essa irmã, essa daqui, que estão com determinadas situações, né, ou que vieram conversar. Então, de repente, a gente pode fazer um grupo terapêutico para tratar determinado assunto. Aí eu acho bacana, que a gente pode trabalhar com um número ali de 15 a 20 pessoas no máximo, para não ficar muito, né, um grupo muito cheio, e que dá para você trabalhar questões emocionais, né, com um profissional, com um psicólogo, mas que não chega a ser um trabalho individual de psicoterapia. Então, como as igrejas, pensando em igrejas grandes, né, se for uma igreja menor, mais enxuta, aí dá sim para você fazer um trabalho individual, desde que tenha um profissional voluntário, né, que não seja, né, de preferência
igreja ali, que seja de outra igreja, porque ele não vai estar ciente dos problemas, ele vai estar realmente imparcial ali naquele atendimento. Fora isso, não vejo problema nenhum. Acho que seria super válido se tivesse esse olhar, né, de entender a pessoa para além daquilo que a pessoa está mostrando, porque é isso que a psicoterapia vai fazer, né? Você olha o indivíduo para além daquilo que ele está dizendo e você consegue ir junto com ele trilhando um caminho diferente. Né? Respondi tudo? Sim, tem muita coisa, mas a senhora está saindo mais ou menos. Doutor, então, a senhora acredita que, se fosse possível, seria interessante, uma vez por semana, ter um responsável lá, né? Tipo, por exemplo, como a senhora falou aí, não é interessante o cidadão ser membro da igreja e atuar. Não é ético, na verdade. Não é ético. Mas se o Ministério tivesse condições de terceirizar, pagar para ter, porque a pessoa já saía do gabinete ali, né, já distribuída, né? Isso. Então eu tenho que botar o psicólogo, o psiquiatra e advogado. Advogado também é bacana. Mas é interessante, assim, se a igreja não tiver essa estrutura, nem toda igreja vai ter essa estrutura. Não, a maioria não tem. Então tudo bem. Mas se você já tiver essa sensibilidade no olhar, de direcionar, né, e tirar esse mito de que tudo é espiritual, não que tudo não é espiritual, né? Eu acredito muito na dimensão espiritual, obviamente, mas tem coisas que a gente precisa ser tratado tal como são. Então, se a pessoa está doente, ela está doente. Ela tem que procurar um médico. Agora, se a pessoa está doente, fala que está doente e não vai no médico, como é que funciona isso? Aí é uma questão individual, porque assim, né, aí não tem como a gente obrigar, né? Nem o próprio Deus obriga a gente a fazer nada, mas assim, é uma questão individual. É uma questão de cada um, mas é muito importante, sim, buscar ajuda. E a parte que a pessoa admite é doença. Tudo bem. Eu chego para a senhora, Danaína, estou doente, me ajuda. Tá, vou te ajudar. Não, não quero ir. Aí, como é que faz? Se tratando de doenças mentais, o que eu percebo? Que as pessoas têm muita resistência, porque falou que vai ter que ir no psiquiatra, psicólogo, a pessoa já pensa que ela é louca, que ela vai tomar remédio a vida toda, que tem um preconceito, sim, as pessoas têm um preconceito, tem um pré-julgamento. Então, assim, eu consigo entender. Porém, o que a gente precisa falar? Ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra, tomar uma medicação para a saúde mental é um ato de amor com a sua vida, é um cuidado que você está tendo com você. Então, se você está identificando que tem algo que não está legal, busque ajuda, não fique sozinho, não fique achando que eu vou ser menos porque eu estou tomando uma medicação, porque o que o pastor vai achar de mim se eu for no psiquiatra, porque os irmãos vão falar que eu não tenho fé, porque vão falar que eu estou com o diabo. Não, gente. Imagina, idealiza, uma pessoa chega para você e fala que está com o Covid-19, que é a doença, né, infelizmente, que está aí assolando milhares de pessoas. Aí você vira para aquela pessoa e fala, olha, isso é falta de fé, falta de Deus, você tem que orar mais. Faz sentido isso? Você pensar que uma pessoa que foi acometida por uma doença, um vírus, ela não tem fé porque ela foi acometida por aquele vírus? Não faz sentido. A mesma coisa são as doenças mentais. Então, por que para as doenças físicas a gente legitima ir ao médico e por que para as questões mentais a gente não legitima? Sendo que as questões mentais, se você não está bem com o teu emocional, bom, a maioria das pessoas já devem ter ouvido falar em gravidez psicológica, né? Que é o mais comum que a gente ouve falar. A gravidez psicológica, através da sua mente, você cria uma gestação a tal ponto que a sua barriga cresce, você sente o bebê mexer. Então daí a gente já consegue entender o quanto que a nossa mente é poderosa. Ela faz a sua barriga crescer. Ela faz você sentir um movimento. Se outra pessoa colocar a mão de uma pessoa com uma gravidez psicológica, ela vai sentir mexer e não tem gravidez, não tem feto, não tem nada. Ela criou tudo na mente dela. Então daí a gente já vê como que a nossa mente é uma ferramenta poderosíssima e que precisa de cuidados. Então por que eu vou negligenciar a minha mente? Né? Por que eu vou me permitir de repente chegar no estágio de não conseguir tomar um banho, de começar a ter pensamentos suicidas,
Se eu já estou identificando um problema agora, por que eu vou esperar chegar no meu limite para buscar ajuda? Então, se hoje, né, você vai identificando algum desses sintomas, eu nem sei se eu falei dos sintomas, acho que não, vou falar dos sintomas agora. Não, o sintoma vai falar daqui a pouco quando a gente voltar no outro bloco. Ah, então tá bom. Então, termina agora? Fecha agora? Não, você pode falar de outra coisa, porque os sintomas eu sei que entra bastante coisa. Não, assim, vou só dar uma pinceladinha, a gente pode voltar depois. Então, assim, os sintomas: tristeza profunda, perda de interesse em atividades que trazem prazer, baixa autoestima, baixa produção de serotonina e noradrenalina, que são os hormônios, né, que eu falei para vocês, que são responsáveis pelo bem-estar e felicidade, alegria. Medo constante, insônia, falta de concentração, pensamentos suicidas. Então, assim, às vezes o pensamento ele não vai ser uma coisa muito clara. Eu quero me matar, mas às vezes vai ser, então eu vou tomar cerveja. Não quero viver mais não. Bem que podia, né, sei lá, acontecer alguma coisa. Então, assim, começa uma coisa sutil, sabe? Depois aquilo ali vai crescendo para um desejo maior, até mesmo a tentativa, né? Muitas pessoas tentam mesmo, né? Fechamos? Então agora nós vamos pro intervalo, nosso intervalo aqui no ar. Laerte, daqui a quanto tempo a gente entra no ar aí? Minutos de felicidade que nós 7h05, vocês entram, 7h05. Então nós teremos um intervalo de 15 minutos. Você fica no ar conosco aí ouvindo música. E às 19h05 voltamos na segunda parte da nossa missionária Janaína Moraes, psicóloga. Gente, psicólogo também vai no banheiro, bebe água, faz maquiagem, né? Então, intervalo no ar, a Sonéia tá aí dando aquele tchau. Laerte, o pessoal da Revista te vendo ali, ó, dá um tchauzinho, essa câmera aqui tá lá na catedral do Alcartinho, né? Dá uma voltinha aqui, gente. Então, pode ir Também. E me diz aqui uma coisa, nós já estamos quase terminando. Olha, eu não sei o que eu quero. Papai Senhor! Bota isso. É que o pessoal abençoado está comigo aí, Laia. Pessoal abençoado aí, ó. Sonária Thaís, a psicóloga Janaína. Tá ligado? Amém? 19h05 a gente está junto aí então, tá em cadeia. Tá ok. Vou botar som aqui, ó. Então, o Instagram, nós postamos todos os dias a história postagens falando sobre o nosso dia a dia, o que a gente fez, a campanha, quais serão as nossas próximas ações. Essa rádio do senhor, aquela, como mostrou, aquela. E Oi. você deixar acompanhar o homem Gabriel, porque você vai encontrar tanto no Instagram como no Facebook.